Fórmula 1, o action filme do ano. Basicamente Top Gun Maverick sobre 4 rodas. Aqui é o Bro2 do Abdala Brothers e para quem não nos conhece, nós somos um duo de diretores e estamos lançando nesse ano nosso primeiro longa-metragem que vai para os cinemas sobre as 24 horas de Le Mans. Então aqui vai para vocês um review de alguém que é bem inserido nesse meio e apaixonado por filmes de corrida. E sobre esse spoiler do nosso filme, já eu volto por aqui com mais notícias, mas por enquanto eu não posso falar ainda nada. Esse vídeo é dividido em 3 capítulos, tá? Toda vez que eu assisto um filme, eu divido minha opinião com base nas minhas personalidades. Logo, primeiro eu sou um espectador e depois um diretor de filme. Mas como esse filme fala sobre Fórmula 1, entra uma personalidade extra, que é o fã hardcore de motorsport. Aqui fica o disclaimer, tá? Os 2 primeiros capítulos não tem spoiler. E o último, que é o fã hardcore de motorsport, tem spoiler. Então, tá avisado. Então vamos começar. Capítulo 1. Espectador. Primeira coisa, Fórmula 1 é o tipo de filme que é feito para você assistir no cinema. E quando eu falo em cinema, é claro que eu tô falando em IMAX. E para quem não conhece o formato, uma sala IMAX conta com uma tela muito maior do que a do cinema tradicional. Como, por exemplo, uma tela de cinema geralmente tem 4 metros de altura por 10 metros de largura. Uma tela IMAX, como referência à tela de JK Iguatemi em São Paulo, tem praticamente 11 metros de altura por 20 metros de largura. Ou seja, nos meus cálculos, uma tela IMAX tem 349% a mais de área de tela projetada na sua frente, tá? E não, tá? Não é só o tamanho. A tela tem uma proporção de 1,90 por 1, que é muito, mas muito mais alto que o CinemaScope, que é o padrão de 2,35 por 1, que é aqueles black bars que a gente sempre viu. Mais precisamente, você vai ver 25% a mais de filme. Isso aqui não é pago, tá? Eu só tô falando porque eu quero que vocês vejam na melhor experiência possível. Porque não só isso, mas o som conta com caixas full range, que elas descem até 15 Hz ou menos, que resulta no som infrassônico, que não é aquele que você consegue escutar, mas aquele que você sente bater no peito. What I love about IMAX is you're getting the most immersive experience, not just because of the size of the screen, but the quality of the sound. Impressive. Oh, yeah. O diretor faz a calibração perfeita pro filme dele em uma sala de mix certificada IMAX, onde ele seta as alturas, os volumes, tudo do jeito que ele pensa que é perfeito, que ele quer que você experimente. A IMAX salva essa configuração, cria um arquivo do filme que, em vez de ser o DCP padrão, eles fazem um arquivo chamado IMAX DMR, que ele vai para o server deles no HQ Global, onde qualquer cinema IMAX no mundo que tocar o filme do diretor tem que seguir na risca as configurações de loudness e altura de som que o diretor escolheu. Ou seja, você está vendo um filme tratado no pão de ló pelo diretor para você ter a melhor experiência possível. Na época do Interstellar, o Nolan mixou o filme tão alto que a galera reclamava nos cinemas achando que estava desregulado e os cinemas até colocaram lá fora, na porta, uma plaquinha falando: o filme não tá tão alto assim não, tá? O Nolan mixou dessa forma e não tem nenhum problema na sala, tá tudo perfeito no nosso sistema de som. Portanto, minha lógica sobre Fórmula 1 é que vá pro cinema, porque Fórmula 1 é um filme IMAX de verdade. Não é só um filme que usa do marketing de ser IMAX. As cenas realmente fazem sentir que isso é parte da ação. E a Fórmula 1 tirou de letra isso. Os ângulos de POV realmente trazem a distorção correta na tela e o sound design de cada troca de marcha e o som do motor enche a sala. Eles fizeram muita hype sobre o fato de terem filmado real e que as cenas de ação são impressionantes. E realmente, elas são. O filme sustenta o marketing que eles fizeram. E cara, isso é raro. Me critique se quiser, mas tem uma coisa que eu odeio, é ir assistir um filme que o trailer me contou e quando eu chego lá eu descubro que é uma mentira. Que nem 28 Years Later. Eu sei que muita gente vai me odiar aqui agora, mas eu não gostei do filme. Eu amaria assistir o filme daquele trailer, porque o filme que eu assisti no cinema tem nada a ver com o trailer, que claramente não é o que a gente recebeu. O filme é uma vibe totalmente diferente e passa uma coisa muito diferente do que você imaginava da franquia. Calma, Deco, calma. A gente tá falando sobre Fórmula 1, depois a gente fala de outras coisas de filme. Eu odeio quando um diretor quer usar uma ferramenta nova e ele inventou um novo movimento diferente de câmera e eles criam toda aquela expectativa, fazem um marketing bizarro, criam uma hype, aparecem em todos os trailers, behind the scenes, Instagram, todo mundo falando sobre aquela nova tecnologia que eles fizeram pro filme. Aí você chega, aquilo que eles criaram na hype gigante passa em 2 segundos, não fazia sentido nenhum na história, foi colocado ali só por no marketing e até tirou parte da história. Como em 28 Years Later, que é aquele bullet time que eles falaram, que filmaram tudo de iPhone, ficou super massa. Mas não, uma bosta, tira toda da ação, do zumbi,
Calma. Fórmula 1, André. Fórmula 1. Tá, vamos voltar. A ideia de fazer um rig que a câmera gira, que eles postaram muito sobre a Fórmula 1, cara, é muito legal. Ele não rouba a cena, ele não tira atenção das coisas que estão acontecendo na ação. E eles usam muito, tá? Muito mais do que eu esperava. E criativamente ficou muito legal, porque eles colocam não como um piloto, eu me senti parte no cockpit ali como um espectador, sabe? Como se eu estivesse assistindo uma perspectiva nova a corrida. We're putting viewers right there on a track. Porque, tipo, você não é o piloto, que você não tá no POV, e você não é a câmera de fora. Você tá ali sentadinho no side pod do carro, vendo toda a ação acontecer em primeiro lugar. Cara, isso é muito massa. Mas tem uma coisa que ninguém está falando, que essa técnica de poder controlar a câmera, eu acho que já foi feito antes. De Fórmula 1 em 2025, voltamos 58 anos para 1967, no lendário filme Grand Prix, onde o Frankenheimer tinha um grande desafio: filmar cenas de corridas com carro em alta velocidade, coisa que na época só era feita com rear projection. E para isso, ele recorreu ao operador de câmera John Stevens para achar um jeito de conseguir filmar pra valer. E ele estava filmando, tá? Não era com qualquer câmera. Era em película 65mm Panavision, que é muito maior que o padrão 35mm, que é a mesma película que foi filmada filmes como 2001 Odisseia no Espaço, Lawrence of Arabia e diversos outros títulos que eram grandiosos na época, o que tornava tudo ainda mais complicado. Eles precisavam montar câmeras Panavision de 65mm, que sozinha elas pesavam 17 kg, e com todo o equipamento de fixação, cerca de 54 quilos em carros de Fórmula 1. Então, Bill Frick projetou rigs que conseguiam manter as câmeras ancoradas com segurança e os carros equilibrados. O rig que Stevens e a equipe desenvolveram seria totalmente controlado remotamente. Soa familiar um pouco? Assim, Stevens tinha um pequeno monitor e uma caixa de controle que permitia ele mover a câmera horizontal e na vertical, pan and tilt, ajustar o foco e mudar a abertura. Tudo isso enquanto a câmera estava rodando em um carro a mais de 160 km por hora. Na época, isso envolveu o uso de um sistema desenvolvido pela empresa Pelco, uma empresa bélica, originalmente projetado para rastrear mísseis que permitia controlar câmeras de até 1,6 km de distância. Ou seja, daí que veio a referência para os shots de Fórmula 1 com a câmera virando. Porque se você comparar, os shots são muito parecidos. O filme tem 2h30, que sinceramente passam muito rápido. E no final, assim, o final deixa a desejar um pouco, ou talvez bastante. É que era um feeling que eu acho que os filmes estão perdendo muita mão quando é a hora de puxar o plug, sabe? Falar, pronto, acabou, vai pra casa pensando nesse filme, toma essa caixa de sentimentos, emoções e é isso. Não o que a da Marvel fez com a gente, que é acostumar que todo final de filme tem que ter alguma continuaçãozinha que talvez vai puxar para outro filme que nunca vai acontecer. Unless you're afraid. Porque, pelo amor de Deus, velho, tipo, só corta, the end, e é isso, todo mundo sai, levanta, vai aplaudindo. E assim, não me leva a mal, mas eu acho que perde muito impacto quando você perde o timing de quando é a hora de terminar o filme. Eu vou puxar para outros filmes também, como em Sinners, porque, cara, aquela cena final, que eles vão pro bar, e aí vai contar sobre o que aconteceu no final do filme que já tinha acabado. I'll have whatever the old man having. Velho, é literalmente a série The Studio, aquele episódio com Ron Howard do Motel Sequence. Por favor, quem também pensou isso, lança nos comentários, porque pra mim, eu ri muito quando eu tava acabando de ver o filme, que eu gostei bastante, tá? Mas o final, pô, velho, puxava o plug antes. Aquele final é totalmente Motel Sequence. Não, mas tudo bem. Já já a gente entra na parte técnica, porque eu quero falar a minha visão final como espectador. É que, cara, esse tipo de filme me faz muito feliz, porque é o filme que você pode levar sua família e amigos e todo mundo pra assistir, e todo mundo vai gostar. Ele é um ótimo, famoso summer blockbuster popcorn. É tudo que você precisa e mais um pouco. A história é boa, é fácil de acompanhar, a química entre os atores é boa, a trilha sonora é super massa, a imagem são impactantes. Tipo, não tem como falar mal. E é um filme muito bom, cara, porque ele vai ser muito bom pro esporte e muito bom pro cinema também, que vai encher mais gente nas salas. E assim, meu veredito, talvez é porque eu sou um fã de Fórmula 1, fã de racing, eu achei melhor que Top Gun Maverick. Eu acho que talvez vai passar Top Gun Maverick em bilheteria, porque o marketing que eles estão fazendo nesse filme é bizarro. Tem um problema hoje em dia que eu acho que eu vou falar aqui sobre budgets de filme. Cara, 250 milhões de dólares pra fazer aquele filme. É insano. Mas, cara, 250 milhões de dólares. Rush custou 38 milhões de dólares, que também é um filme sobre Fórmula 1, que o Hans Zimmer também compôs a trilha, com também atores A-list. Tá, ele não tem o mesmo escopo de Fórmula 1, é claramente você vê a diferença de budget ali, o VFX é mais bem feito, tem coisas maiores. Só que não é tão longe. Cara, o meu problema com budget hoje em dia
é que isso prejudica o cinema crescer. E por que eu vou falar disso? É muito fácil o filme ser um baita de um flop e dar um prejuízo e a indústria parar de acreditar no cinema. Porque eu tenho muito medo dessa evolução do dinheiro tá tão alto e filmes eles falam que low budget é 50 milhões de dólares. Irmão, 50 milhões de dólares é muito dinheiro. Antigamente fazia... Tá, teve inflação, aumentou, mas não proporcionalmente do tanto que a budget aumentou. O problema é que, com filmes tão caros, para você vender e passar e o filme dar lucro, você tem que ter faturado muito mais. Para uma conta básica, para vocês terem uma noção, tá? Quando você vê o box office, que é o valor que o filme faturou, ele tem que ter faturado no mínimo o dobro do que ele custou. Porque o valor do ingresso, ele geralmente é pago 50% fica para o exibidor, que é o cinema, e 50% para o distribuidor. E ainda tem todas as outras partes que contribuem os 50%, tá? Por isso que eu falei mais ou menos. Ou seja, se o filme ele custou 250 milhões de dólares, no mínimo ele tem que fazer 500 milhões de dólares de box office, que é muito dinheiro para pagar os custos. Porque o distribuidor só vai ver 250 milhões de dólares. Só que geralmente dentro desse distribuidor tem o cut que o distribuidor pega diferente da produtora, que geralmente é 20 a 30%. Então você desconta 20 a 30% disso. Mais os 100 ou 150 milhões de marketing que eles gastaram, o filme, para ele break even, que eles chamam na indústria, que é ele se pagar, chutaria por volta dos 800 milhões de dólares. Então, isso é perigoso que a indústria do cinema para de ser lucrativa. Porque quem controla hoje a maior parte da indústria do cinema não são mais as grandes produtoras, os grandes estúdios como Warner Bros., Paramount, Universal, que era quem fazia filme. São as tech companies. É uma Apple, é uma Amazon. São as empresas que elas não vendem o produto deles principal, não é o filme. Então, eles estão usando aquilo para fazer um marketing com outro produto deles que é secundário, que é a tecnologia. Então, para eles pegarem isso aqui, inflarem o nosso mercado do cinema e depois falarem, ops, não quero mais brincar com isso, vou mexer com outra coisa que me dá mais dinheiro, e não tem ninguém mais a sustentar depois, é perigoso. Porque esses filmes tão caros fazem com que fica difícil você quebrar, dele dar lucro, e aí todo mundo vem falar depois, o filme não dá mais tanto sucesso, ele só fez 1 bilhão de bilheteria, e aí ele deu 100 milhões de lucro. Cara, que negócio horrível. Às vezes os filmes deixam de ser a arte em si, do filme ser algo que é incrível, e no final vai dar um lucro, que é óbvio que tem que ser rentável, tem que pagar, mas eles passam a ser uma vitrine para vender alguma coisa. Um exemplo é que a gente pode falar de filmes de super-heróis. Tá, que isso aqui pode ser um vídeo, eu sei que eu tô desviando de novo, mas pode ser um vídeo específico só falando sobre isso. Mas filmes de super-heróis, eles basicamente hoje em dia são feitos para vender boneco e ingresso de parque de diversão. Não é sobre o filme. Que se dane que o filme deu prejuízo. Eles vão vender muito em marketing depois e faz sentido. O que é perigoso é que o filme tá não sendo mais importante. Então, o domínio disso é complicado. Que aí vem uma coisa que vai vir, eu critiquei Sinners ali, mas eu vou elogiar. Cara, que animal. Que animal, que é uma ideia original. O cara conseguiu pegar first money no filme também, direito de final cut. E, pô, velho, que animal, uma história original chegar e conseguir ter esse apelo. Isso é cinema, porque não é sobre as outras coisas que envolvem através do marketing, que pode ser vendidas depois. É sobre o filme. E palmas pro Ryan Coogler, velho. Sensacional o que ele fez, e esse é o tipo de filme que a gente precisa pra continuar o cinema aqui. Enfim, vamos voltar para a Fórmula 1, né? Capítulo 2, o tão esperado diretor de filmes. Agora a parada fica um pouco mais séria e interessante para os meus amigos nerds e cinéfilos, então vamos lá comigo. O problema para mim de filmes extremamente épicos é quando eles erram a mão de tentar ser sério demais. Vamos lá, Fórmula 1 e Missão Impossível, ambos são filmes épicos, cheio de instantes insanos. Tá que Missão Impossível tem um escopo muito maior, é uma escala global, isso... Beleza, mas vem comigo que você vai entender. A diferença é quase com respeito do espectador. O que eu gosto do Joseph Kosinski é que por mais que os filmes eles são cheios de ação, basicamente são filmes de drama muito hollywoodianos, ele não perde a mão de onde ele pode exagerar, e eu acho muito legal disso. Porque, cara, a cena da Missão Impossível, do novo, do submarino, que o Tom Cruise vai resgatar a chave, que cá entre nós é uma cópia muito barata do The Abyss. Só que, velho, pra mim, aquela cena do The Abyss é a melhor morte de um personagem num filme que eu já vi. Eu fiquei assim, agarrado no meu cinema, no sofá. Meu Deus, ela morreu, não vai dar, porque é provável. Só que agora, o cara arrancar a roupa, velho, a 10 mil pés de profundidade, e subir nadando no peito, não, é zoeira. Não tem como emocionalmente você se agarrar naquela cena do Missão Impossível, porque as probabilidades são tão absurdas que você já largou a mão da realidade e perde toda a essência de suspense do filme. E esse é meu problema com esses estilos desses super épicos. Porque no caso de Fórmula 1, quando o piloto bate, é uma baita de uma batida exagerada, não é realidade, concordo. Mas no momento é real, você sente o peso daquela consequência. Mesmo que seja exagerado, tá? Pega Top Gun Maverick. Quando o Maverick vai lá, tá querendo bater a velocidade de Mach 10, logo no começo do filme, o avião explode.
Você sabe que não tem a mínima chance de um ser humano sobreviver naquela circunstância. Mas o que acontece? Tom Cruise aparece, todo chamuscado, no fucking Texas, e a criança pensa que ele é um alien. Where am I? Pronto, você resolveu o problema com comédia. A gente aceita e segue o jogo. Mas agora você imagina, se mostrasse ele se batendo, tentando abrir o paraquedas. Não, melhor, sem paraquedas. Tom Cruise peladão, sai batendo asa, voando, pousa no meio do chão e pronto, tá seguro. Talvez esse seria o approach do Christopher McQuarrie. Que, pô, se for comparar com a cena do submarino, foi literalmente isso. O cara arrancou a roupa, foi nadando, velho. 10 mil pés de profundidade. E conseguiu se reviver no final. Você já fica esperando por aquilo. Porque é tão absurdo, você fala, me perdeu o filme. Mas não é o que Fórmula 1 faz. E aí vem pra mim a diferença dos dois, que eu admiro do Joseph Kosinski, de saber fazer uma ação hollywoodiana com drama, mas respeitando a audiência. Formato. Essa parte é divertida. Ele usa no mesmo template Top Gun, tá? Um old school, aposentado, volta ativa como um coach de uma galera nova para realizar uma missão teoricamente impossível. Mas, em vez de bombardear o Irã, né, ele tá indo só ganhar a corrida, é mais de boa. Cara, peraí, esse formato não é novo. Eu já vi isso antes. Eu sinto que de pouco em pouco as coisas do cinema clássico estão voltando. Atualizadas, claro, mas voltando. Vamos falar um pouquinho de história de cinema aqui agora. Nos anos 80, o Velho Oeste de Michael Cimino, chamado Heaven's Gate, em português, o Portal do Paraíso, foi o ponto-chave na mudança da história de como o cinema se organizava. Nessa época, os diretores tinham muito poder e o estúdio bem pouquinho. E por conta do catastrófico prejuízo que esse filme causou, que inclusive lançou à falência o estúdio que financiou ele, a United Artists, a Hollywood resolveu se reformular. E como o próprio Francis Ford Coppola explica, houve uma espécie de golpe de estado que aconteceu depois de Heaven's Gate, iniciado pela Paramount. Foi uma época em que os estúdios estavam indignados com o fato de que o custo dos filmes estavam subindo tão rapidamente que os diretores estavam ganhando quantias incríveis de dinheiro e tinham todo o controle. Então, eles tomaram o controle de volta. E um dos produtores da Paramount por trás desse regime era um homem chamado Don Simpson, junto com outros produtores, Mike Eisner, Barry Diller. Eles institucionalizaram que os filmes que fossem aprovados por eles tinham que ter conceitos simples, que a audiência conseguisse entender facilmente, que fosse tão fácil que conseguia ser resolvido, talvez um comercial de TV de 30 segundos. Eu não estou exagerando, tá? Eles falavam isso. E ali foi criado o famoso High Concept Formula, onde os produtores mandavam mais nos filmes do que os diretores em si. E assim surgiu filmes que talvez você já ouviu falar, como Days of Thunder, Beverly Hills Cop 1 e 2, Flashdance, Top Gun. E como a Linda Obst, que foi quem trouxe o script de Flashdance para Simpson, disse, o Don inventou a High Concept Formula dos anos 80, que basicamente funcionava: anunciar a grande ideia no primeiro ato e resolvê-la nos 2 atos seguintes, muitas vezes com uma competição. Todos os seus sucessos são construídos sobre essa fórmula. E se você olha Top Gun e Flashdance, ambos são sobre um underdog, e logo no começo você já descobre o objetivo, que é muito claro. E eles têm que ganhar através de uma competição, hein? Você acompanha junto com eles enquanto eles caminham, lutam para conseguir aquilo que é bem difícil. E no final, bem no finalzinho, eles conseguem conquistar o seu objetivo. Parece familiar, Sonny Hayes? Fórmula 1 é literalmente o high concept aplicado em um filme moderno. Nos primeiros segundos, eles estabelecem que eles precisam vencer uma corrida. Um underdog, parado, velho, longe, muito distante do seu objetivo. Cara, foi tão assim que eu achei que o filme acabaria com um freeze frame, deles dando um high five, que era literalmente uma das regras do high concept, acabar em um freeze frame. Que o filme tinha que acabar logo que eles concluíam o objetivo deles, em uma música super em alta e num freeze frame, como... E também como... E também como... E Fórmula 1 poderia ser... Eu já tinha visto isso por ali. Ah, André, mas você tá doido? Isso aí é muito distante. Os caras eram outros produtores. O que eles têm a ver com os produtores de Fórmula 1? Eles devem ter sido coincidência. Ah, é? E se eu te falar que Jerry Bruckheimer, daquele que você vê sempre no começo do filme, raio bate na árvore, é um dos produtores de Fórmula 1. E ele também foi produtor de Top Gun, primeiro, Flashdance, Beverly Hills Cop 1 e 2... Tava junto de todo esse rolê do High Concept Formula. Você acha que não foi ele que falou?
isso aqui que a gente vai fazer, isso aqui. Inclusive, tem uma entrevista muito legal, que eu vou colocar o link na descrição, que ele fala sobre a composição do soundtrack e como que ele até aborda um pouco do que ele fez com Flashdance, com Top Gun, e como ele cria esses filmes com as soundtracks que são marcantes para sempre. Soundtrack. Cara, eu tenho um respeito absurdo pelo Hans. As trilhas mais lindas e que eu mais gosto de todos os filmes foram compostas por eles. Quem conhece a gente sabe que nós somos um grande fã de Christopher Nolan e ele fez a maioria da filmografia dele no começo. É de praxe falar que as trilhas do Hans são lindas. E realmente é. O mood do filme está perfeitamente acertado. Eles mandaram super bem produzindo trilhas com artistas famosos para puxar uma audiência mais mainstream. Só que, cara, sinceramente, nada demais. Eu acho que é a trilha mais meh do Hans. Tipo, eu senti um reboot bizarro entre Rush mais Batman, Cavaleiro das Trevas. Parece que ele reutilizou alguns samples que sobraram ali quando ele fez. Tipo, tem esse trecho aqui de Rush, mas que eu não sei do filme, junto com isso aqui do multi das cenas de ação do Batman e... bum, Fórmula 1. Sem brincadeira. Pra mim, o Brass é o mesmo do Rush. Tem muitas horas que eu falei, mano, você tá zoeira? Eu quero ver o filme de novo, a gente vai ver o filme de novo amanhã. A gente tava na pré-estreia, na semana passada, mas eu tô curioso pra quando ele sair em Blu-ray, pra eu comprar, colocar ele lado a lado com o meu Blu-ray do Rush, tocar os dois, porque eu tenho certeza que o Brass é o mesmo. Edição. Eu até fiquei confuso de quem editou o filme, tá? Porque a gente tava na pré-estreia e nos créditos fala de quem editou o filme foi o Patrick J. Smith, que é o assistente de edição em Top Gun Maverick. E ele aparece sozinho nos créditos. Só que, se você pesquisar no Google, aparece gigante o Stephen Mirione. Só que você entra no IMDb, mostra os dois. Aí eu falei, pô, qual que é a verdade? Então eu resolvi fazer uma pesquisa. E pelo que me parece, o Patrick J. Smith tem muitos créditos como segundo assistente de edição nos últimos 3 anos. E no ano passado, vários créditos como primeiro assistente de edição. E como editor, apenas 2 filmes de longa-metragem e 2 episódios de uma série na sua carreira. Até então. Só que chega a Fórmula 1 e ele assume a cadeira de editor. Eu imagino que o Joseph Kosinski deve ter gostado dele durante a edição de Top Gun Maverick e convidou ele para editar o seu próximo filme. Mas, como é um filme de um IP muito grande, precisa ter alguém bem experiente, ele deve ter trago junto o Stephen Mirione. Inclusive, o Patrick já colaborou com o Stephen em vários títulos como assistente de edição dele. Por exemplo, em títulos como Regresso e Jogos Vorazes. Eu iria até mais longe. Eu imagino que o Stephen Mirione cortou as cenas de ação e as partes mais importantes. E o Patrick ficou com os diálogos e cenas secundárias. I'm sorry, then same as you. Porque, cara, acredito que sem mesmo saber que eu tinha 2 editores no filme, eu senti uma diferença de pacing e estilo assistindo ali a primeira vez. Vem comigo que eu vou tentar imaginar um pouco mais longe, que é complicado. As cenas de ação são belamente cortadas. O pacing é certo, ela não desnorteia a ação, você entende o que está acontecendo, e mesmo assim ganha um momento legal, naquela ação que é meio Jason Bourne, sabe? Mas tem uns diálogos de quando eles saem do carro que meu Deus, cara, o editor tava no Red Bull viradão, aí cortou um diálogo de 1 em 1 segundo com reação para 5 pessoas que nem estão durante a fala do diálogo. Não acompanha o estilo da mesma pessoa que cortou aquilo tão bonito atrás, sabe? Por exemplo, tem uma hora que o Sonny acaba de chegar na pista para testar o carro da Apex. Ele chega meio de surpresa, boladão e tal. E eles chegam e estão na frente do box. E aquela famosa frase que tá em todos os trailers que o JP pergunta para ele: quando foi a última vez que você ganhou uma corrida? 24 Hours of Daytona. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. Mano, aquele diálogo dura uns 60 segundos, mas tem tanto corte, que cada hora que um fala, corta a operação de outra pessoa que não tá nem na conversa. Me tirou completamente da cena. Isso acontece muitas vezes durante o filme, tá? Que pra mim, como editor também, eu senti uma falta de, às vezes, deixar os diálogos comandarem o corte. Não o contrário. Trazer uma atenção da conversa pela frequência do corte, não acho que é uma coisa legal. Porque não é natural, não é uma coisa que a gente costuma ver como ser humano. A escrita e a atuação tem que trazer isso. E você acompanha isso com a edição, baseando no sentimento. Porque fazer isso baseado na edição do corte pode trazer um resultado que não é legal. Porque quando você baseia isso, você tira da naturalidade do diálogo, da reação da ação, de às vezes é muito importante você, como editor, saber quando cortar entre eu vou deixar a entrega da frase e eu vou deixar a reação da pessoa que vai receber essa frase. E aí é a atuação que vai te mandar isso. Será que a reação do cara que recebeu a frase é melhor do que a entrega da frase?
Daí o problema que eu tô falando aqui de Fórmula 1 é que eles cortam aleatoriamente pro cara fazendo. Tipo, cara, isso não mudou nada. Tipo, eu já sei que a frase é sobre isso. E é uma coisa que acontece bastante em Missão Impossível, The Final Reckoning. Só que ali é o filme inteiro. A edição tá muito ruim. Na Fórmula 1 salva, tá? Eu tô sendo muito crítico aqui. Isso é uma hora ou outra. O resto, as cenas de ação são incríveis. Mas como eu tenho que julgar o modelo de edição como um todo, cara, eu acho que eu julgaria Fórmula 1 como uma edição mediana. Captação do filme. Esse filme demorou muito para ser gravado, tá? E um fato muito interessante, eles filmaram muita coisa durante as corridas reais de Fórmula 1. Isso eu imagino que você já sabia. Mas uma coisa que eu não sabia, que já tinha visto todos os behind the scenes, todas as coisas que tinham feito, e fiquei positivamente surpreso quando assisti o filme, foi que eles não só encenaram durante a corrida para ter todo aquele cenário montado. Cara, os filhos da mãe gravaram a corrida real e substituíram em CGI os carros de Fórmula 1 para os carros do time do Apex. Tem várias ultrapassagens e batidas também que realmente aconteceram durante as corridas. E que na hora que eu tava vendo o filme, eu dei um grito e falei, meu Deus do céu, isso aqui era tipo Max Verstappen nessa ultrapassagem, na primeira curva do GP do México. Eles trocaram o carro do Max pelo carro do Tony Hayes. Isso eu achei muito inteligente. Tem várias ultrapassagens que são assim, cara, eu chutaria 60% das cenas abertas, tipo de helicóptero, ou câmera do chão, tipo as câmeras de broadcast. Não, a de broadcast eu vou falar que foram todas assim. Foram feitas com essa técnica de filmar a corrida real e substituir o carro com CGI. É muito inteligente. Você tem ultrapassagem real, você não tem que se complicar pensando, será que isso funcionaria? Aconteceu. Que inclusive é um tópico bem interessante, né? Porque eles falam o tempo todo, o filme é tudo feito pra valer, não tem CGI, não tem VFX, não tem tela verde. E olha o tamanho dos créditos da equipe de VFX. São mais de uma post house, tá? E obviamente a ILM tá no meio. Eu tirei essa foto, tá? Na screen, que eu falei, cara, isso é demais pra mim, tá? Porque é claro que eles filmaram várias coisas pra valer. Mas você acha que eles botaram o Brad Pitt dentro de um carro? Falaram, ô bro, vai lá, bota 250 km nessa reta e porra o carro na parede. Ele ia morrer, ué. É para isso que existe o CGI e o VFX, para fazer as coisas que você não pode fazer na realidade. Só que o marketing apela de uma forma tão desrespeitosa com os artistas que trabalham meses em cima do filme, que você tem uma base, tá? O filme Fórmula 1 tem 2.150 shots de VFX, num total de 2.500 shots dentro do filme. Ou seja, 85% do filme é VFX. Tem shot de VFX no meio. E como base pra você ficar mais doido ainda, Godzilla 3, Rei dos Monstros. Tem 1.535 shots de VFX. Fórmula 1 tem mais shot de VFX que Godzilla. E agora você vai falar pra mim que foi feito tudo 100% pra valer? Não tem VFX no meio? O VFX é feito para enhance, para crescer as coisas que você não pode fazer, praticamente, como bater o Brad Pitt numa mureta, para que o filme fique mais real. Sim, eles fizeram muitas coisas práticas para usar como referência pro cara do VFX. Isso é incrível. Mas não deixa de acontecer muito VFX. Na época que você viu o Charles Chaplin vir correndo assim, escorregando para trás, e ele vai quase morrer, vai cair para trás, porque ele vai cair no segundo andar. Não, ele tinha que fazer aquilo para valer, porque ele tinha que morrer. Não, velho, é jogo de espelho. Aí você falava antigamente que não podia fazer isso? Não. É claro que você vai colocar o cara para morrer à toa. Você tem que fazer alguma técnica. Na época, aquilo não era VFX? Da época. É isso que a gente tem hoje. Tá, isso dá uma discussão inteira para um vídeo só dedicado sobre isso, e eu ainda quero fazer um vídeo sobre esse tópico, tá? Mas por enquanto eu vou deixar um canal de um gringo, que é um artista de VFX, que ele ficou bem puto com essa nova moda da indústria de esconder o trabalho dos artistas de VFX, do que é feito dentro de um filme, que ele criou um canal no YouTube e postou só 5 vídeos mostrando a real do que acontece dentro de Hollywood. E ele é um cara de dentro, isso é muito legal. E o tanto que eles usam o CGI. Como, por exemplo, você sabia que em Top Gun Maverick todos os jatos, na verdade, são 3D? Então, a série é incrível. Clica aqui, eu recomendo para todos vocês verem. Todos os episódios, é só clicar. Tá, voltando para a filmagem. Isso foi muito interessante, tá? Porque nós fomos algumas vezes para Los Angeles em 2023, 2024, que a gente estava rodando alguns projetos por lá. E sempre que a gente ia na Panavision, a equipe que estava gravando a Fórmula 1 tava lá, a gente conheceu eles. E o pessoal da Panavision disse pra gente várias vezes que, cara, a quantidade de equipamentos que eles pegavam era absurda. E que sempre eles vinham e voltavam para pegar mais alguma coisa, que eles resolviam filmar alguma coisa em algum outro GP porque faltou imagem. E aí que eu acho que a minha teoria de filmar a corrida para valer e trocar o carro por CGI estava completamente correta. Porque eles estavam filmando em muitos outros GPs que eles não tinham, teoricamente, pensados em filmar, que faltou imagem. Inclusive, quando nós fomos lá gravar, no ano passado, um behind the scenes sobre o nosso filme, que eu falei no começo do vídeo, que inclusive também foi inteiro gravado em Panavision, como a Fórmula 1, mas só que a gente usou umas lentes mais especiais, eu acho que eu posso dizer, que são as System 65, que são
as mesmas lentes que o Nolan usou em Oppenheimer, tá? A gente usou no nosso filme. Tá bom. Sem mais spoilers, eu conto isso mais pra vocês depois. Do lado da nossa sala de produção era a sala da Apex, que era o nome da produção que eles chamavam antes de falar o nome Fórmula 1 no filme. Aí, deixa eu mostrar pra vocês nosso vizinho de sala. Olha o nosso vizinho de sala, ó. Aqui, ó. Os caras estão fazendo o filme da Fórmula 1, eles chamam de Apex. Yes, still, os caras estão gravando até agora, velho. A gente tá fazendo o filme de Le Mans, então tudo alinhando, né? Vai lugar. Nice. E foi muito engraçado, porque tava a gente fazendo nosso filme ali, que é Le Mans, e Fórmula 1 do outro lado. Foi interessante isso. Finalmente, capítulo 3, o capítulo final. Fã hardcore de Fórmula 1. E aqui vai ter spoiler, tá? Já avisei. Se você é fã de Drive to Survive, você não enquadra nessa categoria, tá? Desculpa, mas o fã de hardcore de racing sabe que 80% do Drive to Survive é roteirizado, é falso, os pilotos estão fingindo ser alguém que eles querem passar pra mídia. A maioria dos dramas eles são completamente fabricados, editados, porque é em GP diferente as coisas que eles falam, e por isso que o Max Verstappen se negou a participar, que eles estavam transformando a imagem dele numa pessoa que ele não é. Não é como se ele fosse um cara muito gente boa, tá? Eu sei disso, mas eu sou fã dele. Esse é um filme que sabe quem é quem na Fórmula 1. Ele respeita a história e não foi nada influenciado, eu gostei muito disso, pela opinião do Drive to Survive ou da Fórmula 1 moderna. Vou falar aqui um pouco por tópicos, tá? Vamos lá. Inserção da história do Sonny Hayes, como se ele fosse realmente um personagem real e não fictício. Muito legal. Coloca ele no lugar De Martin Donnelly. Isso foi sensacional. É um cara que disputou roda com Ayrton, se envolveu em um dos maiores acidentes e mais horríveis da Fórmula 1. The whole front end of the car had disintegrated, throwing the driver onto the track. Donnelly foi jogado para fora de seu carro, catapultado, ficou preso, largado no asfalto, deitado. Essa cena é assustadora e ele sobreviveu. E é muito irado ver essa cena no filme e ser o backstory do Sonny Hayes, que provavelmente ele seria o cara que tiraria o trono do Senna. Mas a sua carreira foi encerrada por conta do acidente horrível. O fato dele ganhar as 24 horas de Daytona foi sensacional. Ele sair sem querer o troféu foi uma baita de uma sacada. Mas quando ele não pegou o Rolex Daytona, que é especial, porque todo ganhador das 24 horas de Daytona, Rolex Daytona, você ganha um Rolex Daytona especial que a Rolex faz para você, o piloto, que atrás deles, por exemplo, esse aqui é meu Watch 6 da Samsung, atrás do Rolex tem escrito Daytona Winner e a data. Tipo, velho, isso é muito especial. Só existe essa loja se você ganhar as 24 horas de Daytona. Quando ele recusou, eu achei completamente bizarro. Tá, que é meio a personalidade dele. Mas eu pensei, cara, isso nunca faria sentido. Só que eu lembrei que o filme Fórmula 1 AWC, então esse movie do Brad Pitt foi meio que uma provocada por conta desses patrocinadores das marcas. Porque se não fosse assim, não faria sentido. Mas o fato dele ter pegado a caixinha verde, o cara ter chamado, e tipo, é muito discreto. Ele chama a caixinha verde e ele recusa, cara, é sensacional. Porque se fosse Sonny Hayes, ele ia vender esse relógio e comprar alguma coisa nova pra van dele, seja o que for. Porque como é que aquele cara se sustenta, né? Ah, tem um cheque, $5.000 que ele ganha no começo. Mas é difícil. Quando o Sonny Hayes faz o primeiro teste, ele fala que se ele não ficar dentro de 1 segundo de diferença do lap time do JP, pode mandar ele embora. Como se fosse algo super foda. Mas, cara, 1 segundo é uma eternidade na Fórmula 1. Você ficar 1 segundo atrás do seu teammate, você é um amador, você não é um piloto de Fórmula 1. Se seu parceiro meter 7, 8 décimos em você, é uma completa humilhação. Que é exatamente isso que acontece com todos os teammates do Max Verstappen. E por isso todos acabam falhando, que todo mundo brinca que o segundo assento da Red Bull é a sua atestado de morte. Então, ele ter ficado 5 décimos não foi algo bom. Era o esperado. Eles ficaram tudo achando o máximo. Um tempo bom dele fazer, como se ele fosse um piloto muito bom, como tipo o Alonso, que estava aposentado, foi ter meio ficado 1 a 3 décimos de diferença. Aí sim, falar, pô, esse cara deu só 5 voltas no carro. Imagina quando ele pegar a manha do carro, quão rápido que ele vai ser. E o que ele vai dar no teammate dele. Isso acho que seria mais parte de realidade. Porque, pô, 1 segundo é quase um calendário pra você medir falando de Fórmula 1. A quantidade de vigarices que o Sonny Hayes fez é algo que, assim, nem os mais vigaristas da história, tá? Schumacher, eu tô falando de você. Se atreveriam a fazer. E não é como se ele fez uma vez. Ele fez várias vezes. E com certeza ele levaria um ban de uma corrida por conta disso. Véi, o Verstappen quase recebeu um ban ali, chegando no Canadá, morrendo de medo. Imagina que se ele tivesse feito metade que o Sonny Hayes fez. Irmão, era tchau, tchau, o Russell tava feliz, sorrindo, felizão. O Sonny destrói o carro no primeiro teste. Isso tudo para ficar 5 décimos de distância do teammate, que é um tempo horrível. Mas o fato de que ele batem o carro e completamente destroem o carro um do outro mais de 2 vezes em uma temporada
é algo absurdo. A regra não escrita da Fórmula 1, que todo mundo sabe, é que realmente os companheiros de equipe já tiveram rivalidades terríveis, como Senna e Prost. Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois. Hamilton e Rosberg. Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. Verstappen e Ricardo. Mas você sabe quantos acidentes que tirou os dois da corrida que eles tiveram? Apenas um. Se tivesse mais de um acidente que tira os dois carros da corrida, algum deles seria imediatamente mandado embora. E você pode ter certeza disso, mesmo nesse tipo de rivalidade gigante. Sunny é para ser uma espécie de meio que Max Verstappen ali no filme. Mas se analisar a pilotagem dele, ele tá quase mais para um Kevin Magnussen, mais baixo do que finaliza a corrida. A participação dos pilotos é massa demais, é sensacional. Cada piloto é exatamente quem ele é na vida real. Tem bem pouca participação de história, mas tem trechos da história que cada hora esbarra em um piloto. E quando esbarra, é sensacional, velho. Tipo, você vai sorrir demais. Porque é exatamente o que você espera daquele piloto reagir ou fazer. Tem vários acidentes que realmente aconteceram na Fórmula 1. Inclusive, o acidente do JP, em específico, é literalmente a junção da batida do Niki Lauda com o Grosjean. Isso foi muito legal. Eu achei muito massa mesmo. Porque tem vários momentos do filme que quem é fã mesmo de Fórmula 1, acompanha a história há um bom tempo, vai reconhecer várias referências e de onde eles tiraram inspiração. Mas, ainda falando do acidente do JP, cara, eles exageraram demais na física. Pareceu que eu tava vendo a Ferrari do Michael Mann, onde que os carros acertam uma zebra e saem voando se a gravidade tivesse invertida, se você estivesse na Lua. Fly away, Stan. E o carro cria asas quase. Porque se você pega os acidentes reais, como o Zhou Guanyu, ele bateu, virou de cabeça para baixo, rodopiou. Só que ele não decolou a 6 metros de altura. Nem o acidente do Rubinho, que foi horrível, em Imola, decolou 6 metros de altura. Tipo, ele bateu na grade, voou uns 3 metros de altura ali, mas, velho, ele voou muito alto no filme. A física ali daquele acidente podia ter sido muito mais fiel à realidade. Mas o que eu acho pior pra mim é que o Sunny sai do carro para ajudar a salvar a vida do seu colega, que nem o Ayrton Senna fez no passado, e as pessoas culpam ele pelo acidente? Cara, isso nunca ia acontecer. A mídia ia idolatrar o Sunny Hayes por ter salvo seu companheiro, que ia ter morrido se não fosse por ele, que não tinha responsabilidade nenhuma sobre a batida do JP. Os pilotos de Fórmula 1 todos sabem que são responsáveis pelas suas próprias atitudes e a sua vida ali dentro. Não tem nenhum filho de mamãe ali dentro. Tirando o Lance Stroll, claro. Mas no caso, acho que é filhinho de papai. Outra coisa muito legal foi a participação do Lewis Hamilton como produtor do filme. Aquele cara que pegou o título do nosso Massa, né? Nosso brasileiro, com o Timo Glock. Is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, That's it's Glock! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! Pô, nunca mais vou esquecer disso. Foi os 20 segundos mais felizes da minha vida. Mas calma, um borboleta aí pra gente, tem um Drugo também. Vambora. Cara, brincando, viu, Hamilton? Mas a gente perdoou. A gente perdoou depois do GP de Abu Dhabi, 2021, tá tudo certo. A participação dele foi crucial. Dá pra ver o dedo dele nas cenas, porque muita coisa tá bem alinhada com a realidade. E com certeza ele cortou também muita coisa que podia ter ficado bem cringe. Como aquela cena da batida do Sonny Hayes, que o Brad Pitt sai do carro meio cambaleando, cai no chão. E quando eu vi isso no behind the scenes, eu falei, sério? Eu nunca vi um piloto cair no chão depois de sair do carro. O cara se acostuma, tira o volante, sai de ponte, mexe as coisas aqui. E ainda bem que o Hamilton foi lá, botou o dedo e falou, não, isso aqui não. E eu tenho certeza que foi ele. Isso em muitas coisas. Por isso que o filme, toca legal. Come on, kid, get it! What Joe's able to do with these cameras and amazing crew is capture real-time speed. It's just exhilarating. Momento Max Verstappen. O Sunny bate roda com o Max Verstappen, roda com roda disputando ali. O Verstappen não abre o caminho para ele. E ele tenta segurar o Max, mas o Max, em true Max Verstappen style, não permite ninguém segurar ele, passa mostrando o dedo do meio. Ué, o Sunny na hora fala, esse cara é foda. Não vou conseguir usar as minhas táticas com ele. Cara, nessa hora, eu gritei no cinema. Juro, eu gritei no cinema. Aí o Salomão que tava do lado, Max Verstappen! Eu jurava que todo o cinema ia gritar e todo mundo ficar feliz também. Não, mas foi só nós dois. Era um bando de sem graça, ninguém entendeu a piada. Mas enfim, momento Alonso. O Alonso é conhecido por ser um mastermind, um mega estrategista nas corridas, que vai usar as regras ao seu favor para ganhar e fazer as coisas meio que pareçam erradas. Mas se forem permitidas pelas regras, ele vai fazer. E o Sunny é um piloto exatamente assim também. Malandrão. Então, quando o Alonso vai lá e elogia ele depois da corrida, é muito engraçado, cara. Porque assim como o momento Max Verstappen, é um reconhecimento dos dois pilotos um com o outro, se respeitando. Isso é bem legal de ver. Momento Carlos Sainz, isso é simples, mas é engraçado. O fato que o momento que o Carlos Sainz
falado sobre o filme é quando a mulher na balada tá querendo pegar ele. É bem engraçado, porque se eu tivesse uma oportunidade de mencionar ele numa história do filme, eu acho que eu também brincaria da mesma forma. O Lewis também, ele é visto aí como piloto, não como produtor, atuando no filme. Ele é visto como o chefão do filme. E é óbvio que ele é exatamente isso na vida real. Como também produtor do filme, eu achei muito interessante que ele deixou passar o nome, a imagem dele, que todo mundo meio que já conhece o Lewis Hamilton, que é nunca fique do lado de fora do Lewis Hamilton durante uma curva, que ele vai bater em você e você vai rodar. Pergunta isso pro Felipe Massa, Alex Albon e pro Max Verstappen. E o fato do Hamilton jogar o JP pra fora na curva na última volta, e eles falam isso no filme, cuidado, não fica pra fora do Hamilton. Eu achei muito engraçado. Uma coisa muito engraçada do Brad Pitt, que eu queria ver se vocês concordam comigo. O Brad Pitt, ele tem muito característico a voz dele. Ele tinha aquela voz, quando na época ali de Fight Club, quando ele era mais novo, uma voz meio jovial, que tipo, te puxava demais. Hoje eu vejo um amadurecimento dessa voz. Que tipo, eu acho que depois de Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, o personagem de Aldo Rain não saiu do Brad Pitt, porque eu vejo ele falando da mesma forma e eu acho muito engraçado isso. I think this just might be my masterpiece. Tipo, and I want my scalps. Tipo, ele é meio que assim no filme, sabe? So, 3 laps a lifetime. Véi, isso é muito Aldo Rain. E eu achei engraçado porque, tipo, ele permanece nesse estilo de voz. I'm sorry, then same as you. Pô, e meio que virou a assinatura dele do Brad Pitt um pouco mais velho. Eu achei isso muito engraçado. That was constructive. Wow. Bros, é isso. Eu acho que eu pude trazer... Depois eu vou voltar pra ver esse vídeo e vou ver coisas que eu gostaria de ter falado a mais, mas eu acho que eu tô feliz com as coisas que, de primeira impressão, assistindo o filme uma vez, eu queria trazer aqui. O Sar também escreveu esse roteiro junto comigo, de coisas que ele queria falar sobre o filme. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever, porque a gente sempre tá postando várias coisas aqui no canal, seja sobre filme, seja sobre tech. Aqui a gente fala de tudo. Se você quiser um review de algum outro filme, manda nos comentários que é sempre massa pra ler. Sobre o nosso filme, nós lançamos ontem a landing page para pré-cadastro. Sobre ele, posso dizer que nós brincamos muito com o gênero, algo que talvez a audiência ainda não viu. Experimentar o que é ser um piloto em primeira pessoa. O filme foi gravado com um piloto real, o Felipe Nasser, durante as 24 horas de Le Mans. Você quer ter a chance de assistir antes de sair nos cinemas? É só se cadastrar no link que tá na descrição. Valeu, bros. Até a próxima.